Salve a igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, motivo de alegria, mais uma noite, né? Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor nessa segunda-feira. Tem uma palavra para dizer nessa noite para você, que Jesus te ama. Aleluia. A palavra do Senhor está em Atos, capítulo 2, versículo 37. Eu abri Atos 8, versículo 37. As primeiras conversões. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Amém. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que fizeram varões e irmãos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a servidão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Amém. Só até aqui nessa noite pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite que o Senhor fala em nossos corações é de um homem chamado Pedro. Aleluia. Pedro, aleluia, Jesus foi um homem chamado por Deus. Mas até Pedro ser lapidado demorou um pouquinho, né? Deu um pouquinho de trabalho. Aleluia, Jesus. E Pedro foi o maior ganhador de alma, né? Depois de Jesus, foi um dos maiores ganhadores de alma. Aleluia, Jesus. Além de Paulo, né? Também foi um missionário que levou muito a palavra do Senhor. Então, as primeiras conversões veio que por Pedro, né? Primeiramente, depois que Jesus foi para o céu, ele deixou essa, aleluia, essa unção, ele deixou essa, aleluia, Jesus, como se diz, essa responsabilidade para que Pedro assumisse, né? E é uma responsabilidade a qual o Senhor também nos dá. Todos aqueles a quanto Ele chama, nós temos essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Então, a Bíblia vai falar que ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então, depois da palavra, né, a Bíblia fala que depois que eles ouviram a palavra, eles perguntaram para Pedro o que deveria fazer. Então Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Então, para que nós possamos morar no céu, precisamos primeiro arrepender-se e depois ser batizado. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. Então, tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. São dons que Deus nos concede pela graça. Então, Pedro ele está ensinando o caminho. Pedro ele está ensinando como fazer para entrar no céu. Porque havia uma promessa, né? Deus ele fez uma promessa. Deus disse que enviaria o seu único filho para morrer por todos nós, para a remissão dos nossos pecados. Isaías pregou a respeito da vinda de Jesus, 53. E então, assim, cumpriu. Demorou, mas cumpriu. Então, tudo aquilo que Deus fala, cumpre. Né? Deus fez uma promessa passar e Abraão demorou também um pouquinho, mas cumpriu. Então, às vezes, a gente quer as coisas do nosso tempo, mas o tempo de Deus é outro. E aqui o tempo de Deus para Pedro também chegou depois de Jesus, né? Quando Jesus se foi, ele deixou essa missão para Pedro, que era para Pedro pregar a palavra. E a gente vai olhando assim para as mensagens de Cristo, a gente vai vendo que muitas pessoas foram chamadas, né? Muitas e muitas, mas a diferença é ser escolhida.
Pois na Bíblia também diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos que aceitam Jesus vão permanecer, porque não são escolhidos, mas são apenas chamados. Escolhidos são aqueles que se arrependem e aqueles que deixam tudo para servir um único Deus. Então, quando você vê uma pessoa que é chamada, mas ela não se arrepende, ela não deixa, então ela é apenas chamada, né? Escolhido é aquele que passa por lutas, dificuldades, mas ele está ali sempre buscando, e ele diz: não abro mão, eu não saio da presença de Deus, passo o que passar. E Pedro passou por muitas provações, Pedro passou por muitas lutas, Pedro negou Jesus, mas se arrependeu também, né? Então eu creio que Deus permitiu aquilo na vida de Pedro para que ele soubesse que outras pessoas viriam depois dele também iam fazer coisas semelhantes, ou talvez piores do que o que ele fez. E que o mesmo Deus que perdoou ele também, ele deveria perdoar essa pessoa e ajudar. Quando Deus chama Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro não estava entendendo. Né? Pedro não estava entendendo por quê. Mas quando Jesus falou pela terceira vez, porque da mesma forma que ele negou Jesus por 3 vezes, agora Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor. Ele não estava entendendo porque Jesus estava perguntando daquela forma, porque Jesus já estava provando ele ali. Aí Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Jesus, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Na terceira vez Jesus fala: tu me amas, Pedro? Aí ele lembra, ele fala: ixi. Jesus lembrou que por 3 vezes eu disse que não erraria, eu disse que não deixaria ele, e eu deixei. E agora Jesus novamente. Então foi necessário aquilo para que Pedro viesse pensar. Porque muitas vezes nós falamos: eu não deixo Jesus por nada. Mas na primeira prova, a gente está abandonando o barco, né? A gente tem um defeito de colocar nós primeiro e depois Deus. E a gente fala: não, eu não vou abandonar o barco, eu não vou te deixar. Mas você tem que dizer: em nome de Jesus, eu não vou te abandonar. Aí Deus assina embaixo. Mas quando a gente fala em nosso nome, Deus fica longe. E aí Pedro, todas as vezes que Jesus perguntou: tu me amas? Ele não estava entendendo, ele foi entender na terceira vez. Aí quando ele vai falar: Senhor, tu sabes de todas as coisas, né? Então muitas vezes a gente fala: eu vou em tal lugar, e a gente não vai. É melhor a gente dizer: se Jesus quiser, se for a vontade de Deus, né? Porque aí você não está afirmando, porque você sabe que quem está no controle é Deus. E aí quando a pessoa te pergunta e não dá para você ir na igreja amanhã, você fala: pode esperar que eu vou. Aí você não vem. Aí a pessoa fica triste, por quê? Porque você afirmou uma coisa que você não tinha certeza. Então é melhor você dizer: olha, se Deus permitir, eu vou. Você não está afirmando, porque você está colocando Deus no primeiro lugar. Então a pessoa vai dizer: ó, se ele não veio é porque Deus não quis. Né? Mas aí tem pessoas que afirmam coisa que ele não tem certeza. Pedro afirmou uma coisa que depois ele se arrependeu. Porque quando Jesus está sentado ali à mesa ceando, Jesus, ele está lhe falando: ainda esta noite, um de vós há de me trair. Aí todos batem no peito e falam: eu não. Aí um começa a acusar o outro: deve ser você, deve ser você. Eu mesmo não, né? E ali Jesus olhando, porque ele já sabia de tudo, da traição, já sabia quem ia negar ele. Então Jesus vai e pergunta para Pedro, Pedro fala: não, Senhor, nunca te negarei. Na primeira oportunidade, Pedro nega Jesus. Se ele tivesse pedido ajuda a Jesus, naquela hora, falou: Jesus, me ajuda. Porque eu estou até pensando em pular do barco, eu estou até pensando em te deixar. Talvez ele não tinha traído Jesus, não tinha negado Jesus.